Vamos dar mais uma continuação para esses vídeos que eu vou fazer aqui, a série de Minutos de Sabedoria. O que o universo, o poder superior hoje pode mandar pra gente? Seja qual for o Deus que você acredita, tem sempre uma mensagem, porque às vezes a gente tá num desespero. Muitas vezes a gente fica ali, meu Deus, me dá uma luz, o que eu posso fazer? Porque agora tá de moda, né? Você não pode mais pedir, eu preciso. Então vamos fazer o que os outros estão falando, porque aqueles que estão falando que tá dando certo. Então vamos ver. Só que eu tenho uma coisa que eu tô fazendo e que tá dando certo pra mim. Quando eu estou muito triste, sabe o que eu faço? Em vez de ficar ali, pelo amor de Deus, eu quero uma resposta, eu pego um livro. Eu gosto muito do Gasparetto. Quem não conhece o Gasparetto, vai procurar quem é o Gasparetto. Eu gosto dos livros dele, eu gosto muito. E também eu uso também esse livrinho aqui que me deram faz muito tempo. Muito tempos atrás, esse livrinho foi dado na minha mão, só que eu tinha um medo danado dele. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu fui crescida, né? Eu cresci num ambiente que tudo era perigoso. E principalmente se você souber pegar, por exemplo, uma carta do tarô, né? O tarô realmente foi assim a coisa que todo mundo usou para falar do futuro, para perguntar. Então as pessoas tinham medo, porque pregavam muito, né, gente? Vamos falar a verdade. No Brasil tem essa coisa de que parece que se você souber do futuro, então é pecado, é do diabo. É do diabo. E eu tinha medo desse livrinho aqui, porque ele é espiritual. E vocês veem, eu não sei vocês, mas a minha mãe, ela foi em todas as igrejas que vocês podem imaginar. E foi igreja de católica, foi na igreja do crente, e foi na igreja foi no centro. Centro, sim, eu tinha um medo danado, eu falava, meu Deus, espiritual, eu tenho medo. E afinal, gente, girando tudo, fazendo todas as pesquisas que eu tive que fazer na minha vida, fui parar nesse livrinho aqui, simplesinho, ó. Ele é do Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Eu fui olhar no Google qual era a história desse homem aqui. Gente, ele escreveu esse livrinho aqui e o uso dele é, todos os dias você abre alguma página, essa página vai te dar uma resposta. Então, como eu quero, né, ter assuntos aqui para falar com vocês, então eu acho assim que vou me conectar com o espiritual, com a parte do universo, com a parte do Deus, do poder superior, que é aquele que comanda tudo, que faz tudo por nós. Então eu quero uma resposta. Ele não vai poder descer aqui e falar comigo. Então o que eu uso? Eu uso um livrinho, esse livrinho aqui. Uso também outros livros que eu tenho aqui. Eu acho assim, que quando tem que ter uma mensagem, não é que Deus vai sentar aqui na tua frente e vai te falar o que tem que fazer. Não vai ser assim. Então, o que eu fiz? Vou fazer isso e vou ensinar para as pessoas, porque eu acho que é muito interessante. Então, eu vou perguntar aqui, vamos nos conectar. O que eu posso saber hoje que vai mudar minha vida completamente? Quais as ações que eu tenho que tomar hoje, que eu posso ter inteligência, não ser arrogante, né? Porque a gente tem falo por mim, vou falar de mim, porque a gente às vezes fica falando, você, não, o que eu tenho que fazer hoje para melhorar esse dia, o que mais é possível hoje que eu ainda não considerei. Isso são perguntas que eu também aprendi com o longo do tempo, de todos os cursos que eu fiz na minha vida, desde antes, acho que 2020 começou essa minha busca de tudo. Então vamos pergunta você, faz aí a pergunta, o que eu posso fazer hoje que vai me dar uma luz? Em que lugar da minha vida hoje eu preciso receber e escutar, porque escutar uma mensagem. E aí você abre com os olhos fechados e aqui deu página 41. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas.
Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios de frutos abençoados da felicidade e do amor. Gente, aqui, se você for ver, é uma mensagem muito sutil. Porque não é que tá falando assim, ergue e vai trabalhar, não é isso. O que eu entendo, no meu interessante ponto de vista, é trabalhar, que aqui fala assim, ó, a cada nós compete uma tarefa. A difusão do bem, quer dizer, se não pode fazer o mal, gente, distribua o bem. Elogia uma pessoa, dá fala uma frase que pode ajudar. Eu fui muitos anos uma pessoa muito crítica, eu tinha que falar tudo na cara, porque eu achava que eu era muito sincera. Só que tem coisas, gente, tem momentos que a pessoa não tá afim de escutar a tua opinião, ela só tá afim de desabafar. E muitas vezes a gente quer ser a psicóloga da amiga, a gente quer dar opinião na vida da amiga, a gente acha que a gente sabe fazer tudo e a amiga tá ali. Só que eu falo assim por mim, né? Falava daquela minha amiga, falava o conselho, só que quando eu olhava pra minha vida, uma bosta. uma verdadeira, um casino, como diz aqui na Itália. Eu tô aqui na Itália, tá, gente? Então, eu tinha muitas coisas que eu queria conversar e acabava que brigava, feria essa pessoa, sabe? Porque às vezes a gente fala, tipo assim, o sarcástico. Eu fui uma pessoa muito sarcástica, sabe? E isso só me deu, sabe, prejuízo, porque eu não ajudei aquela pessoa, eu acabei machucando, porque também fizeram comigo. Eu também tive pessoas na minha vida, que eu não vou falar aqui o nome, né, que em vez não me acolheu, porque não, né, tinha preconceito contra a minha pessoa, que eu era uma menina pobre, de família pobre. Então essas pessoas, elas não me aceitaram. Por quê? Porque pensava que eu era interesseira. Um pouco era mesmo, gente, porque eu não vou procurar um Zé Ninguém pra morar e pra casar na vida, pelo amor de Deus. Eu quando vejo, tudo bem, tudo por amor, até um certo ponto. Você vê que o cara é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer fazer nada, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de consideração por si mesma. Melhor ficar sozinha, eu penso. Então, voltando, né? Era muito criticona. Então, eu não dava bem, eu não tava tirando bem. Aqui, ó, que também tá falando assim, erga-se para trabalhar dentro de você. Porque as tarefas são muitas. As tarefas são você olhar você mesmo, que está dentro de você, para poder você falar a tua opinião, o que você pensa para as pessoas. Olha aqui, que as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Quando eu tive consciência, mas consciência de verdade, que eu não estava fazendo o que eu falava, porque eu era muito boa para dar opinião, mas, meu Deus, gente, eu não sei, eu acho que eu julgava que eu era a psicóloga, a psiquiatra, sabe? Eu tinha que dar opinião para as pessoas, só que eu não olhava para mim, eu não falava comigo. E aqui tá falando assim, consciência delas, quer dizer, eu tenho agora consciência de que antes de eu falar, eu tenho que pensar. Essa pessoa, ela vai receber isso aqui como uma crítica? Essa pessoa, ela vai receber isso aqui como uma crítica ou como um conselho? Um conselho não, porque eu acho que uma coisa tão triste dar conselho pros outros, porque às vezes a gente tá dando conselho e a pessoa não tá nem escutando, porque ela tá tão, né, dentro dela, tá tão bitolada dentro dela, que ela nem escuta o que a gente fala, gente. É gastar energia. E outra coisa também, tá? Outra coisa também, nem sempre. Muitas vezes, eu tive amigas, uma especial, né, que essa amiga, nossa, gente, me convidou na casa dela 10 dias, nossa, e junto com meu filho, aí eu fui pra casa dela na praia, quando voltou, nossa, sempre aquela amizade, aí toda vez que me via, ai, nossa, Rosane, nossa, Rose, que é que elas me chamam de Rose, nossa, eu gosto tanto de falar pra você, nossa, eu sinto tão bem, aí eu absorvia todo o problema dela, né, e aí ela ia embora toda contente, leve. E olha, uma coisa que me deixou muito triste é que essa pessoa, apenas o marido dela tá agora aposentado,
Não me procura mais, gente. Não sou mais aquela vai ali a contar todos os problemas dela e eu dava meus conselhos, né? Porque, nossa, eu me sentia a mais importante do mundo. E o que acontecia? Essa pessoa agora passa, ela ainda fala assim pra mim: ah, a gente tem que marcar um café. Um dia eu falei pra ela: se você tiver interesse, você me chama. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento. A pessoa não quer mais, não tá mais assim, é fechar os ciclos, não tá mais no teu ciclo, não quer mais te ver. Porque eu sou muito sincera, gente, eu penso, eu não tô mais na lista dela das importâncias. Eu não tô mais na lista dela. Quando me vem, ainda vem com essa coisa, ai, fica dando desculpa. Fala sinceramente, eu não tô afim de te ver, ó. Talvez um dia eu te ligue. Ou é tão mais fácil, né? Só que se você falar isso, meu Deus, a pessoa se ofende até amanhã. E aqui, ó, ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes, cultivo do bem. Estender os braços tudo bem, cultivo o bem, mas não dá tudo bem para a pessoa não, gente, porque às vezes a gente pensa que tá fazendo bem e a gente não tá. E é isso, gente, ó, recolher-se. Para que quando recolher traga os frutos, cheios frutos abençoados, né? Da felicidade e do amor, quer dizer, você plantar hoje e colher amanhã, felicidade amanhã. Quer dizer, só que no meu interessante ponto de vista, sim, você pode dar uma opinião, mas você não pode ser a pessoa, você não pode mudar a pessoa, tá? Então aqui, vamos fazer uma oração agora, para que nós temos aqui durante o dia. Fecha os olhos e pensa: Senhor, ajude-me a aceitar as coisas que eu posso mudar e a coragem de mudar aquelas que eu posso e ter a sabedoria para saber qual a diferença uma das outras. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo.